Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião aberta do Executivo da Freguesia do Lumiar. Isto a ouvir em eco, tendo a haver aqui um problema qualquer. Mas agradecer a todos a presença. Portanto, como é hábito, esta é a última segunda-feira do mês e, portanto, temos esta oportunidade de ouvir os nossos fregueses e, naturalmente, responder também as questões que entendam colocar. Reforçar que esta é uma possibilidade que qualquer freguês do Lumiar pode usufruir, portanto, até às 12 horas do próprio dia, neste caso até à última segunda-feira de cada mês, podem inscrever-se para participar nesta reunião aberta do Executivo. Temos uma participação em que cada freguês terá 3 minutos para expor a sua questão e depois, de seguida, o Executivo irá responder à questão. Sinalizo que não é uma reunião em que nós entramos em debate, ou seja, as questões são colocadas, depois são respondidas, e se houver alguma questão que os nossos fregueses queiram discutir em mais detalhe, podem sempre solicitar uma reunião com cada um de nós, na prática, com o vogal que tenha o pelouro a que diz respeito a questão, para poder, aí sim, haver uma troca mais prolongada de impressões e poder debater o assunto em mais detalhe. Friso, qualquer um dos membros do Executivo tem um tempo de atendimento, em que qualquer freguês pode assistir por marcação, e, portanto, se tiverem qualquer questão, queiram discutir, cá estamos disponíveis para vos ouvir e tentar atender àquelas que sejam as vossas questões. Sinalizo também que, além da participação na reunião aberta do Executivo, temos também a reunião da Assembleia de Freguesia, na qual os fregueses também podem participar. As reuniões da Assembleia de Freguesia são tipicamente trimestrais e a próxima será lugar, provavelmente em abril, e portanto fica também mais uma oportunidade para interação. Adicionalmente, dizer que, obviamente, os canais habituais, o e-mail, o telefone, continuam também ao dispor dos nossos fregueses para qualquer questão. Bom, sem mais longas, dar novamente as boas-vindas, quer aos membros do Executivo do Lumiar e também aos nossos fregueses que se inscreveram hoje para participar. Temos 4 inscrições e, portanto, sem mais delongas, vou passar a palavra aos nossos fregueses, pela ordem que tenho aqui, os serviços me facultaram em relação às inscrições, e pedi a todos a palavra à vossa capacidade de síntese para cumprirem dentro daquilo que for possível, os 3 minutos que são alocados a cada freguês para poderem expor a vossa situação, a vossa questão, para e podermos dar. Portanto, a primeira inscrição que tenho aqui é do Sr. João Mesquita. Portanto, uma boa tarde, faz favor, tenha a palavra. Olá, boa tarde. Espero que esteja tudo bem consigo e com os demais. Portanto, eu aqui venho apresentar especialmente em concreto uma preocupação que tenho aqui em frente à minha casa. Portanto, eu tenho aqui um cepo, ou seja, uma árvore cortada há cerca de 2 anos e meio em frente à casa. Já tenho mandado vários e-mails tanto para a Câmara Municipal como para a Freguesia, sem obter qualquer resposta ou solução. Portanto, eu percebo aqui que as transferências de competência entre a Câmara Municipal e a Freguesia, pronto, há aqui algumas dores de crescimento, é compreensível, tudo bem, mas já passou algum tempo, portanto é necessário que sejam efetuadas aqui algumas melhorias aos espaços verdes também, portanto, em relação ao arvoredo, estas competências deixaram de ser da Câmara Municipal, ou pelo aquilo que eu percebi, estas competências deixaram de ser da Câmara Municipal e, portanto, estas competências passaram a ser agora da Freguesia. E a Freguesia, eu percebo que tem aqui um tempo de agitação. No entanto, é assim, há aqui, no espaço de tempo que eu tive aqui a viver nesta zona, morreram cerca de 5 árvores e pronto, sem qualquer tipo de substituição, não é? E de facto isto faz aqui que causa alguma dificuldade às pessoas, para além de a questão visual, depois a questão das zonas de calor, não é? Quer dizer, no verão depois isto aqui faz um terrível calor e as pessoas não conseguem estar nos espaços verdes. Portanto, esta é aqui a maior preocupação, especialmente aqui em frente à minha casa, que é mesmo da rua Professor Prado Coelho, portanto, no número 24. Portanto, tenho aqui mesmo este cepo que está aqui já há vários tempo, há algum tempo, portanto agora até se fez aqui uma paragem de autocarro, portanto era perfeito que aquilo ficasse tudo adequado. Tenho aqui, pronto, também alguns pontos que venho trazer já de uma anterior sessão que tive convosco.
Pronto, quando tiver o meu tempo acabado, por favor, cortem-me. Então, basicamente, era em relação aqui à Quinta da Paz, em que estado é que está o projeto de renovação ou remodelação da Quinta da Paz, pelo menos a parte que estava como devoluto. Em relação aqui ao Mega Crack, também aquele devoluto que temos aqui na zona posterior também da rua do Professor Prado Coelho. Também queria perceber o que é que se vai passar aqui, se alguma coisa se vai passar com o pavilhão 2 do Alta Faia, que é aquele que está mesmo em frente à Galp. Portanto, eu acho que aqui é um espaço muito bom para criar um ambiente recreativo para as pessoas, para fazer qualquer tipo de planeamento. E, portanto, queria perceber se há aqui alguns projetos novos para a zona de Alta Feia e Telhas. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado, Sr. João Mesquita, pela sua intervenção e também saudar a capacidade de síntese com os assuntos que nos trouxe. A próxima inscrição é da senhora Renata Escarigo, mas eu julgo que o assunto é o mesmo. Eu não vejo aqui a senhora Renata na. A senhora Renata veio comigo e é do meu prévio, digo também, mas infelizmente ela hoje não teve disponibilidade, portanto estou Ok, cá eu a representar os dois. muito bem. Muito obrigado, Sr. João, pelo esclarecimento. Então, sendo assim, avançamos para o próximo inscrito, que é o senhor Manuel Fernando Menezes e Cunha Neves. Por favor, tem a palavra. Senhor Manuel, não sei se está já a falar, mas nós não o estamos a ouvir, tem o microfone desligado. Estão-me a ouvir agora? Agora sim, faz favor. Estão-me a ouvir agora? Sim? Ok. Então, boa tarde, Sr. Presidente, concidadãos, boa tarde. Eu tenho uma pergunta e uma série de propostas. Estão-me a ouvir? Exatamente, faz favor. Ok. A pergunta é: eu enviei à atenção do Sr. Presidente a 27 de janeiro um e-mail e telefonei a 9 de fevereiro para a Junta e informaram-me que o e-mail tinha sido reenviado à atenção da Sra. Vogal Ana Rita Moreira. Depois telefonei no dia 12, 16, 17 e 19 e foi-me dito que não havia resposta e que, portanto, tinha que esperar. E neste momento continuo sem saber e sem ter recebido qualquer resposta ao meu e-mail. Eu estou ali a ver que a senhora dona Ana Rita Moreira está presente. Talvez fosse possível ouvir a opinião dela ou uma possível data de entrevista. Não sei o que é que é possível neste momento. Muito bem, Sr. Manuel Fernando, conclua a sua intervenção dos 3 minutos e respondemos a todas no final. Faz favor. Ok. Em relação às propostas, eu gostaria de propor que as reuniões do Executivo passassem a ser presenciais, isto para diminuir o isolamento social dos cidadãos e dos moradores da freguesia, que acho que, na realidade, que seria bom aumentar a participação e a relação com os cidadãos e entre os cidadãos e o Executivo. Eu proporia também que as reuniões públicas do Executivo propusessem um tema para debate público entre os cidadãos e o Executivo. Acho também que seria necessário, é a minha proposta, que o Executivo elaborasse e pusesse à discussão um plano para aumentar a participação dos cidadãos nas reuniões do Executivo. Sempre foram muito curtas a participação. Acho também que seria importante um plano elaborado pelo Executivo para impulsionar, fomentar reuniões autónomas de cidadãos de forma a que estes pudessem elaborar, pensar, debater respostas aos seus problemas.
Isto numa perspectiva de há necessidade, há até um programa de desenvolvimento da participação pública, da participação de cidadão na sociedade. Como última proposta, propunha substituir a utilização da plataforma de videoconferência do Zoom por uma plataforma europeia que evita o uso de dados para publicidade e que garanta que os dados não são transferidos para servidores fora da União Europeia. E há uma série de alternativas de plataformas de videoconferência e, tendo em conta a situação internacional, suponho que seria interessante pensar nisto. Estas são as minhas propostas e, anteriormente, a minha pergunta. Obrigado, Terminei. Sr. Manuel Fernando, pela sua intervenção, pela pergunta e também pelas sugestões, já irei responder de seguida. Temos agora a nossa última inscrita, que é a nossa freguesa. Peço desculpa, tenho só de colocar aqui. Ana Pires, faz favor, tem a palavra. Olá, boa noite a todos. Espero que todos se encontrem bem. O tema que vos trago hoje relaciona-se com a manutenção e a limpeza dos espaços públicos na Alta de Lisboa, mais concretamente na rua onde eu vivo, na rua Helena Vaz da Silva, mas na realidade isto é um problema em várias das áreas circundantes. Ou seja, desde o início do ano nós deixámos de ver varredores na rua e, portanto, essencialmente era uma coisa que nós até víamos com alguma regularidade, até era frequente vermos pessoas a varrer as ruas. Efetivamente, acho que desde o início do ano que não vemos ninguém. Como consequência disto, efetivamente, tem havido uma enorme acumulação de lixo nas ruas e uma evidente falta de manutenção destes espaços públicos. É assim, para além da degradação que isto realmente causa, porque olhamos à nossa volta e está realmente tudo cheio de lixo, é especialmente preocupante no período de chuvas que tivemos por causa do acumular deste lixo nas sarjetas, não é verdade? E agora então, se pensarmos no aumento das temperaturas, também sabemos bem que este tipo de situações promove o aparecimento de pragas, que eu acho que todos nós gostaríamos de evitar, não é? Essencialmente, o que eu queria tentar perceber era se houve algum problema, seja ele contratual ou operacional, de recursos, que tenha levado efetivamente à interrupção de um serviço que até estava a funcionar bem, e tenho também que vos dar os parabéns, porque nós já vivemos nesta zona há sensivelmente 5 anos e eu até sinto que houve umas grandes melhorias, honestamente, em termos de ver as ruas mais limpas, mais organizadas até, digamos assim, portanto até acho que estava a correr tudo bastante bem. E, efetivamente não sei o que é que aconteceu, mas desde o início deste ano que isto não tem acontecido e nota-se mesmo uma degradação evidente do espaço, que acho que, pronto, não é boa para ninguém, para nenhum dos moradores, acho que não nos agrada a nenhum de nós. Portanto, efetivamente, a única coisa que eu peço é só que o serviço volte a funcionar como até já estava a funcionar bastante bem, portanto, com alguma regularidade, só para nós também conseguirmos ter aqui algumas condições básicas de limpeza e higiene, não é? Portanto, no fundo é isto. Obrigada. Muito obrigado à nossa freguesa Ana Pires também pela questão e, portanto, agradecer novamente aos três intervenientes pelas questões que aqui nos trouxeram e incentivar outros fregueses que nos assistam à distância também a fazer. Portanto, ainda pela sequência que nos foram colocadas as questões, respondendo primeiro ao Sr. João Mesquita e na prática também à Sra. Renata Escarido, de facto nós temos, em relação ao arvoredo, uma preocupação importante e uma articulação importante com a Câmara. Sabemos que há de facto árvores que, ou fruto das intempéries, ou por terem adoecido e que acabaram também por cair, que acabaram por estar. Temos várias caldeiras onde não temos as árvores recolocadas. Temos também uma situação que é o facto de, imediatamente após a remoção do tronco da árvore, não podemos proceder tipicamente imediatamente à remoção do cepo, porque isso implicaria, muitas vezes, porque as raízes estão por baixo da calçada, danos também na calçada. Portanto, temos que esperar algum tempo para que, digamos, a natureza faça o seu trabalho e permita a reabsorção de parte também destas madeiras para que a sua remoção depois seja mais fácil. De qualquer forma, dizer que nós, durante o ano transante, desculpa, o ano passado, a Câmara colocou 144 árvores, o que é manifestamente insuficiente face à necessidade de termos. Portanto, nós temos efetivamente um número muito elevado de caldeiras em que precisamos colocar
árvores, e número esse que, na prática, aumentou agora com a última intempérie, porque tivemos um número superior a 50 árvores que acabaram por cair. Nem todas em caldeiras, algumas também em espaços verdes, algumas em espaços privados também, mas houve, de facto, um número elevado de árvores que estão caídas. E, portanto, da nossa parte, existe o interesse e temos feito essa articulação junto da Câmara Municipal, porque já reunimos com a senhora vereadora, e esse foi um dos temas abordados, no sentido de replantar as árvores que estão em falta. Precedido de uma primeira fase de remoção dos cepos que estão de árvores que caíram ou foram abatidas. Nós também empreendemos uma avaliação fitossanitária, o que faz com que árvores que estejam em risco de queda também possam ser abatidas no âmbito do Regulamento do Arvoredo da cidade de Lisboa. E, portanto, sim, é uma necessidade que está identificada. Fomos suprindo parte dessa necessidade ao longo do ano passado, mas na verdade ainda não chegámos a todo lado, mas é mais uma das situações que está, esta situação concreta, é a árvore 36.809, ou melhor, a caldeira 36.809, porque a árvore não está lá, e que está identificada no sentido de poder ser reposta. Depois há aqui também alguns aspectos, enfim, que temos que atender, que é quando é que é o período ideal para poderem ser replantadas. E, portanto, temos estes diversos fatores em articulação com a Câmara para resolver, mas é uma situação que está identificada e oportunamente, queremos repor quer essa caldeira, quer as muitas outras que, infelizmente, ainda temos sem árvores. Em relação às outras questões que colocou, em relação à Quinta da Paz, também já está articulada com a Câmara a iniciativa de poder fazer uma requalificação do espaço, e nós estamos atentos também a oportunidades de financiamento que possam ajudar a melhorar aqueles que são os espaços verdes. Portanto, nós temos os nossos espaços verdes também externalizados, portanto, em articulação entre a empresa que nos faz a manutenção dos espaços verdes e também a Câmara, a previsão de poder recuperar alguns dos espaços que, de facto, poderiam beneficiar de uma intervenção mais estruturada e mais alargada. Em relação ao mega crack, é um problema que temos já identificado. Bem, era um espaço que é propriedade da Câmara e que foi cedido a um operador económico que explorou durante largos anos o ginásio e toda aquela instalação, a piscina, etc. A piscina teve um dano estrutural, é um problema grave da própria estrutura, tanto quanto conseguimos perceber, é irrecuperável enquanto piscina, portanto, não é passível de poder ser reabilitada enquanto piscina, mas da nossa parte há um interesse muito grande naquele espaço, porque efetivamente tinha ali uma componente de dinamização desportiva que era importante. O que é que já está visto com a Câmara? Os campos exteriores, portanto, aqueles que estão na cobertura do estacionamento, poderem ser recuperados, até porque é uma intervenção, diria, relativamente simples, para podermos colocá-los de novo ao serviço das populações, e o próprio estacionamento coberto, também a Câmara já deu indicação que podíamos intervir no sentido de o recuperar. Enfim, o estacionamento ali também é um problema. Era um problema ainda maior quando, de facto, as pessoas frequentavam o ginásio. Agora está tudo, reduziu a pressão, mas queremos recuperá-lo precisamente para servir quer aquele espaço, quer os moradores daquela zona. Em relação ao edifício propriamente dito, nós temos a expectativa, até porque temos uma enorme necessidade, não só da área desportiva, mas também da área cultural, da área recreativa, de ter mais espaços para que as pessoas possam utilizar, e, portanto, estamos a desenvolver esforços junto da Câmara para podermos viabilitar aquele equipamento, enfim, com uma volumetria muito significativa e que seguramente poderia albergar ali um conjunto de atividades que seriam muito úteis. E, portanto, para essa segunda componente ainda não temos luz verde. Em relação à componente dos campos exteriores e do estacionamento, sim, e, portanto, temos agora que avançar com precisamente a intervenção, a empreitada, que permita recuperar os campos e o estacionamento. E em relação à segunda parte, estamos ainda dependentes da concordância da Câmara. Em relação ao pavilhão do Alto da Faia, o pavilhão neste momento está em funcionamento, está em pleno funcionamento. Teve até uma intervenção agora de colocação dos painéis solares no âmbito da Comunidade de Energia Renovável, o que é também uma iniciativa importante, e temos algumas ideias para expandir aquele equipamento ali, precisamente para, por um lado, o equipamento não tem uma bancada,
e os balneários são efetivamente reduzidos para uma ocupação que pretendemos que seja mais, com maior qualidade. E, portanto, temos esse projeto para essa expansão. Há também algumas ideias para o entorno do pavilhão, que tem uma área significativa em torno e que pode ser utilizada, mas por agora não temos assim uma ideia muito clara, nem o financiamento para o fazer. Em relação ao pavilhão, as coisas estão mais ou menos claras. Em relação ao resto, estamos ainda a explorar as várias possibilidades. E penso que respondi às questões que nos colocou o nosso freguês João Mesquita. Em relação às questões colocadas pelo nosso freguês Manuel Fernandes, nesses punhadores. Obrigado também pela questão. Em relação à proposta que nos fez, portanto, o e-mail e depois a ideia das formações, portanto, elas estão de facto a ser avaliadas de forma a podermos implementá-las ou não. Portanto, o que irá acontecer é que a nossa vogal, a Ana Rita Moreira, agendará uma reunião consigo para explorar em mais detalhe aquilo que pode ser a operacionalização desta sua proposta, que tem a ver com formação em vários domínios e que acredito, também uma mais-valia para os nossos fregueses. Em relação às suas sugestões, e que também acolhemos bem, mas, apesar de tudo, julgo que temos aqui uma divergência, no sentido em que a ideia, precisamente, de fazer estas reuniões online é que elas possam chegar a mais pessoas e facilitar aquela que é a interação com a junta. E, portanto, a ideia de passarmos ao online, com transmissão em direto para as nossas redes sociais, é precisamente maximizar o número de pessoas que assistem e o número de pessoas que também participa e que assim o pode fazer do conforto do seu lar. Em relação a melhorarmos aquilo que é, ou melhorar, ou reduzir o isolamento social, temos outras soluções que vão mais ao encontro disso mesmo. Temos, desde logo, o projeto Radar, em articulação com a Santa Casa, que precisamente identifica pessoas que possam estar numa situação de maior isolamento e que encontra soluções para isso mesmo. Sem prejuízo disso, como também já disse, as nossas reuniões, estas reuniões de executivo são públicas, mas temos todas as outras possibilidades que elenquei desde o início de poder reunir com qualquer um dos vogais de forma presencial. Portanto, isso também permite que essa interação se possa desenrolar com maior propriedade e com maior disponibilidade de tempo de cada um de nós para interagir com os nossos fregueses. E, portanto, quem pretender pode agendar e cá estaremos para vos acolher. Temos todo o gosto em interagir com os nossos fregueses. Em relação a um plano para aumentar a participação, de facto, fazemos esta divulgação, temos feito a divulgação também nos nossos múltiplos canais, nas redes sociais, através da newsletter e também através da fixação da divulgação destas reuniões. E quero aqui assegurar que, se algum dos nossos fregueses quer interagir numa destas reuniões, não o possa fazer, por exemplo, por não ter os meios, a ligação à internet, o computador, o telemóvel, o que for, que o possa permitir, claro que os nossos serviços também o facilitam e, portanto, não coartamos a liberdade de ninguém poder participar nestas reuniões, nem em outras. E, portanto, qualquer cidadão não se verá privado de poder participar por não ter esses recursos ao dispor. Em relação a promover reuniões com os cidadãos, de facto, nós temos muitas iniciativas que também vão ao encontro dessa pretensão. Tipicamente, temos-lo feito, em boa verdade, mais para questões concretas, e realço aquilo que fizemos, por exemplo, em relação ao espaço que temos ali por baixo do viaduto Oeste Norte-Sul, junto à Rua Professor Manuel Valadares, ou também em relação à Alta de Lisboa, por exemplo, em que tivemos uma sessão também para ouvir o que as pessoas pretendem para o espaço onde iremos expectavelmente construir alguns equipamentos, local onde estão a ser demolidos alguns dos blocos do antigo, do bairro da Cruz Vermelha, na verdade. E, portanto, estão ainda 2 blocos que carecem de ser demolidos, mas já ouvimos a população sobre aquilo que pretendem para aquela zona. E, portanto, temos todo o interesse em ouvir as pessoas. Em relação às sessões temáticas, enfim, elas também têm acontecido com alguma regularidade, mas devo dizer que muitas delas em articulação com as associações do território, ou seja, nós temos a Comissão Social de Freguesia, onde tem assento todas as entidades que trabalham no nosso território e portanto, temos promovido e apoiado essas iniciativas e da nossa parte, naturalmente, aquilo que possa promover a participação dos cidadãos é sempre bem-vinda. Mas, como digo, temos-lo feito
para esses âmbitos mais globais, mais genéricos, muito em articulação com as diversas entidades que trabalham no território, até porque muitas delas têm, diria, especificidade no seu trabalho, umas mais ligadas à área da saúde, outras mais ligadas à área do envelhecimento ativo, do desporto, da cultura, e, portanto, tem sido nesse âmbito que o temos feito. Se surgir uma proposta concreta para debater um assunto, também, naturalmente, podemos equacionar essa possibilidade, e os espaços da freguesia estão ao dispor para o podermos fazer também. Portanto, isso não há nenhuma limitação em relação a isso. Colhi também aquilo que disse sobre a plataforma que utilizamos, sobre o Zoom ou uma alternativa, e, portanto, veremos internamente se os serviços exploram aí uma possibilidade que vá ao encontro daquilo que foi esta questão, sendo que seremos sempre de privilegiar a simplicidade de participação e também a facilidade, digamos, os recursos que podemos utilizar para o fazer. Mas acredito, nós, além do Zoom, temos também algumas soluções do universo Microsoft, enfim, que não vão tanto ao encontro da questão europeia, mas, como digo, iremos avaliar de que alternativas podemos utilizar nesse sentido e da sua possibilidade de utilização. Por fim, e para agradecer as questões também colocadas pelo Sr. Manuel Fernando Cunha Neves. Em relação às questões colocadas pela nossa freguesa Ana Pisa, obrigado também pela intervenção e, efetivamente, nós, enfim, reconhecemos que temos algumas insuficiências na lei da higiene urbana e que temos tentado suprir. Esse trabalho é um trabalho que temos feito em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, até porque tem os meios pesados até do que nós, mas efetivamente, e atendendo a que lá passo todos os dias, somos vizinhos, tenho constatado que temos tido alguns problemas em resolver ali a higienização naquela zona, nomeadamente em relação à varredura mecânica, até temos tido um bom aporte, o que tem permitido não só a limpeza das bermas da estrada e também das sarjetas, e tivemos desde o fim do verão as equipas na rua a garantir a permeabilidade das sarjetas, e aqui não posso também deixar de enviar uma palavra para os serviços, porque uma das coisas que constatámos é que, durante esta intempérie, tivemos manifestamente menos queixas, menos problemas por inundações do que já tínhamos tido no passado. E, portanto, quero aqui realçar que a intervenção preventiva teve resultados importantes. Houve, e diria, muito, muito pontualmente, situações em que isso acabou por acontecer, e até dizer-vos que há uma parte das sarjetas em que, apesar de nós termos neste momento já um autotanque com uma máquina de pressão para proceder ao desentupimento, apesar de tudo, identificámos algumas em que essa solução não resolvia e, portanto, precisámos de sinalizar à Câmara para que o pudesse, com outros meios que tem, fazer esse desentupimento. E, portanto, tivemos essa preocupação e, felizmente, o resultado acho que ficou patente, precisamente no reduzido número de queixas por inundações que tivemos desta vez, apesar de, como penso que infelizmente todos constatámos, foi efetivamente a pluviosidade um enorme problema durante estas últimas semanas. Voltando à questão que tinha colocado a nossa freguesa Ana Pires, dizer que estamos empenhados em articular com a Câmara. Na verdade, também estamos a ter algumas alterações em relação ao modelo de funcionamento da nossa higiene urbana, portanto temos um novo procedimento para a organização dos serviços, distribuição do trabalho em curso. Já durante o ano de 2025 adquirimos vários equipamentos, chegou a nossa nova varredora na semana passada, precisamente é uma varredora que dará apoio aqui à zona do Lumiar Centro e Alta de Lisboa, e portanto temos um reforço de equipamento. Temos algumas dificuldades, por exemplo, em relação aos motoristas pesados, e portanto estamos ativamente a recrutar motoristas que possam suprir as necessidades destes equipamentos pesados e, portanto, aproveito para sinalizar, se alguém está a assistir e que tem essas competências, que possa efetivamente também acorrer à junta e candidatar-se para essas vagas, porque temos efetivamente uma grande necessidade nesse setor. E, como digo, esperamos continuar a melhorar e voltar a um padrão de qualidade que já tivemos, mas que queremos repor e queremos, inclusivamente, resolver estes problemas, porque eles são problemas recorrentes que temos tido e, portanto, temos bem a noção de que não estamos como queremos estar
e há aqui um esforço significativo de toda a equipa, dos recursos humanos, da higiene urbana, para podermos suprir e atender a essas necessidades. E, portanto, em relação às perguntas que nos colocaram, eu penso que respondi a todas. De qualquer forma, fica aqui a oportunidade para os nossos membros do Executivo se entenderem complementar aquilo que referi para o poderem fazer. Portanto, se algum dos membros do Executivo quiser fazer, também partilho, faço convosco. Mas tanto quanto percebo. Eu posso só dar aqui uma palavrinha rápida e começar por desejar uma boa noite a todos os que estão aqui presentes e também que estão a assistir. E dizer que sim, nós estamos a olhar, já vimos a proposta, ela já está decidida qual é a equipa técnica que lhe vai dar seguimento, mas neste momento a agenda e o calendário das atividades está preenchido. No entanto, e também um bocadinho o que está aqui a atrasar, é possível que seja possível incluí-lo em atividades que estão programadas como uma parte adicional. Porque há aqui algum dos temas propostos faz aqui um bocadinho de overlap com aquilo que também já temos. E a equipa está aqui a perceber de que forma é que faz sentido complementar ou termos uma conversa aberta para perceber que outros temas é que, na verdade, faz mais sentido incluir e perceber se esta parceria será então melhor. Dito isto, temos todo o interesse e agradecemos imenso o interesse em colaborar aqui com a Junta. Sem dúvida, a disponibilidade em promover a nossa cidadania mais ativa e mais educação para todos os nossos fregueses. Obrigado, Ana Rita. Não vejo mais nenhum dos meus colegas. Ricardo, faz favor. Sim, pronto, boa noite a todos. Em relação à questão da higiene urbana, que é o pelouro que tenho e que tenho essa responsabilidade, aproveitar realmente esta reunião pública para manifestar o meu agradecimento a todos os profissionais da higiene urbana e não só, também da própria Junta de Freguesia, que tiveram durante estas noites em que tivemos várias intempéries seguidas e que tiveram a trabalhar de forma árdua para garantir que não fossem causados mais danos do que aqueles que efetivamente não conseguimos controlar por via das forças da natureza, mas que tiveram empenhados durante o dia, tarde, noite, a tentarem corrigir muitas das situações. E, de facto, agradecer-lhes a eles todo esse trabalho, todo esse empenho e que, pronto, só adicionar estas palavras àquilo que o nosso Presidente já disse. De facto, estamos numa base de reestruturação, de contratação de mais pessoas para poder suprimir aquilo que são as nossas necessidades da freguesia, e é uma grande freguesia com muitos espaços para nós podermos, que nós temos de intervir, e de facto essa capacidade ainda é diminuta, mas que estamos a trabalhar nesse sentido, de facto, de dotar a equipa com mais meios humanos para podermos chegar às necessidades que os fregueses nos têm levantado. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Tenho aqui também a Joana Barata Lopes. Faz favor. Obrigada, Presidente. Eu peço desculpa desde já por não ter câmara, mas o equipamento que tenho não me permite. Eu queria só aproveitar, porque esta é a reunião mais indicada para o fazer, visto que a próxima já será muito próxima da Páscoa, e queria fazer também aqui um aviso relativo às férias da Páscoa. Está neste momento a decorrer o período de inscrições para as nossas inscrições em pausa letiva das valências de AFICAF, mas nós vamos também ter, conforme já tínhamos, inclusive no nosso programa eleitoral, mas que também já tivemos a oportunidade de falar nas reuniões que temos tido com as associações de pais e com os vários interlocutores da comunidade educativa, vamos ter o nosso Lumiar em férias, que à semelhança do que acontece com o nosso Junta ao Verão, vamos ter para interrupções letivas que não o verão, portanto mais parecido com outras alternativas, ou com essa alternativa, vamos ter agora já nas férias da Páscoa. E vamos ter informações sobre isso nas nossas redes sociais em breve. Diria que na próxima semana já vamos poder dar algumas dessas informações, pelo que pedi a todos que estivessem atentos, porque essa é uma resposta para todos os fregueses do Lumiar e não apenas aqueles que frequentam as nossas AFs e CAF, e portanto queria também aproveitar para deixar aqui esta nota. Muito obrigado, Joana. Não sei se mais algum dos vogais tem alguma informação que queira estar nesta reunião. Não vejo nenhum pedido. E, portanto, desde já agradecer a todos e, de facto, sinalizar que as nossas atividades no âmbito dos AFs e CAFs e período em férias
são um serviço que prestamos ao território e às famílias e portanto, no caso concreto, se os nossos fregueses tiverem essa necessidade, nomeadamente do acolhimento das crianças durante o período de férias, de incentivar que o possam fazer também aqui no Lumiar. Portanto, é muito direcionado para a comunidade estudantil, na comunidade escolar, mas de facto é um serviço do qual muito nos orgulhamos e, portanto, fica essa nota. Aproveito para sinalizar também, em termos da divulgação, o esforço para poderem seguir as nossas redes sociais e subscreverem a nossa newsletter. Se forem ao site da Junta de Freguesia, podem entrar em lumiar.pt, que chegam lá, e podem subscrever rapidamente a newsletter e receber na vossa caixa de e-mail a informação sobre as atividades, sobre os projetos, de forma mais confortável. E, portanto, fica este pedido, esta sugestão, para se poderem registar na newsletter e estarem mais ao corrente daquilo que são as iniciativas da Junta e já agora o desafio para não só receberem a informação, mas participarem nas múltiplas iniciativas que organizamos. Não havendo mais comentários dos membros do Executivo, eu reitero o agradecimento aos nossos participantes que trouxeram estes problemas, portanto, penso que foi útil e sinalizar-nos aqui também algumas questões para nós darmos resolução. Não hesitem em contactar-nos perante qualquer situação, porque de facto nós estamos cá todos os dias, mas há situações com as quais às vezes não contactamos de forma direta e, portanto, façam um favor de nos sinalizar para que nós possamos, dentro daquilo que são as nossas competências, intervir para o resolver. Agradecer a todos a participação, um cumprimento também para quem nos assiste à distância e sinalizo que a próxima reunião aberta será então na próxima segunda-feira e, portanto, corresponderá ao dia 30 de março e, portanto, até às 12 horas do dia 30 de março, qualquer um dos fregueses se poderá inscrever para participar, à semelhança do que fizeram os nossos fregueses nesta reunião aberta. Desejar-vos tudo bom, um resto de boa semana e até breve. Contem connosco para que pudermos ser. Muito obrigado.